Olá, seja bem-vinda, bem-vindo à nossa quarta aula para falar sobre como sair da negatividade. Bom, você provavelmente já entendeu nas aulas anteriores como as coisas vão se processando, né? Negatividade e polaridade estão ligadas ao prazer. O prazer está ligado aos dois. Tem gente que sente prazer em ver o sofrimento do outro como masoquista e tem gente que acha isso uma abominação. Sente prazer quando vê a outra pessoa bem, né? Mas é importante saber que prazer é prazer, está ligado tanto a uma coisa má quanto a uma coisa boa, né? É importante trazer à tona aquilo que a história bíblica fala, né? Quando a gente vai para o livro do Gênesis, lá em Gênesis tem a história de Caim e Abel. É muito interessante isso, fala muito da dualidade. O bem, né, o menino bom e o menino mau, né? Então, Abel é o menino, né, o homem que oferece as coisas a Deus e ele é muito bondoso. E Deus se agrada dele. Já Caim não. Caim oferece as coisas de qualquer jeito, né? E não gosta dessa aprovação de Deus em relação a Abel. Aí começa a surgir o ciúme, a raiva, a inveja. E Deus percebe esse sentimento crescendo no coração dele, porque nós temos o livre-arbítrio para decidir. Aí Deus chega e alerta Caim e diz assim: Caim, o mal está subindo ao seu coração. Se você der atenção a ele, você vai conseguir controlá-lo? E de fato, a história bíblica mostra que isso não acontece. Caim acaba matando o irmão com uma pedrada. Então, essa história aí que não, para conhecer o bom tem que conhecer o mal, né? Só existe o bem porque existe o mal. Existe a luz porque existe a sombra. Isso é uma desculpa para eu aceitar o lado negativo das coisas. Quando eu falo negativo, é no comportamento. Então, estou falando de energia, onde o equilíbrio entre a polaridade positiva e negativa, como numa pilha, é necessária. Tá? É ter o equilíbrio, mas estar sempre focado no lado bom. Então, vamos lá. O prazer negativo orientado. O que é isso? A negatividade e a positividade são orientadas pelo prazer. Então tem gente que adora filme de terror, tem gente que não, tem gente que adora filme de amor, filme, né, mais calmo, que não tem a morte, que não tem a violência. Tá? Ah, mas eu gosto de filme, né, onde aparecem as pessoas lá, como de guerra, etc. Pessoas morrem, o mal morre, né? Então o que acontece? Isso é um prazer orientado na violência. Não, isso é justiça. Não, isso não é justiça, não. Isso, dependendo da forma como está sendo colocada, é uma justificativa para o prazer na violência. Então a gente tem que olhar muito para dentro de si, né? Eu costumo dizer o seguinte: se você quer conhecer Deus, não procura fora, procura dentro de você. Então você se conhece de verdade e você conhece a Deus. Tá? Então é uma busca interna. Né? Sentimentos negativos mais positivos vai dar um sentimento negativo. Bom, o que eu estou dizendo aqui também não é uma utopia, porque nós, como nós somos imperfeitos, não dá para dizer, olha, nós sempre vamos estar num sentimento positivo todo o tempo. Claro que não. Né? A gente tem toda uma estrutura, tem os nossos problemas, estamos no nosso processo de evolução, então existe ali sentimentos negativos, sentimentos de raiva, às vezes angústia, tristeza. Ok, isso acontece com o ser humano, medo, raiva. Mas o importante é você saber que quando os sentimentos negativos eles são maiores na maior parte do tempo que os sentimentos positivos, é como se fosse a lei da multiplicação de sinais. Sinais diferentes, o negativo prevalece. E esse negativo começa a trazer o quê? A atitude. Então, mesmo que seja inconsciente, aquilo que você sente de negativo, pensa de negativo, vai gerar um comportamento, vai gerar uma atitude. Né? A gente não vai falar ainda de paradigma, a gente não vai falar de axioma, de padrão, a gente vai entrar nas crenças, a gente vai entrar nisso, mas o importante é que isso, como você entendeu lá na infância, foi criado dentro
de crenças que a pessoa foi vendo com o papai, com a mãe. Por que na criança? Porque a criança não tem filtro. Até os 10 anos de idade, tudo entra direto no inconsciente, no subconsciente. E vira uma lei, vira uma regra, vira um padrão. E esse padrão, que é uma coisa vibrátil, se sobrepõe à consciência. O que eu quero dizer? Quantas vezes você pensou isso é errado, mas você faz? Porque quem manda é o inconsciente, é um programa, é um padrão funcionando, é um paradigma. Paradigma é aquele hábito que você vem praticando há muito tempo, né? É um padrão. Então a gente precisa entender isso, né, como a própria constelação. Eu costumo dizer no processo de constelação. A constelação, além dela arrumar o sistema morfogenético, ela traz para a consciência um padrão que precisa ser alterado. Então a primeira fase é trazer isso para a consciência, que é um padrão. Né? E que muitas vezes você não tem culpa, porque nasceu quando você era criança. Como eu disse, criança não tem filtro, mas ele está aí influenciando a sua vida em todas as áreas ou em alguma área em específica. Pode ser que no trabalho você seja muito bem, mas no relacionamento seja muito mal. Ou o contrário, você tem uma vida espiritualizada muito profunda, uma vida amorosa muito profunda, mas a tua prosperidade material está um fiasco. Tá? Então, você tem ansiedade e depressão e não sabe por quê, não sabe de onde está vindo. Tudo isso é esse programa que está ali, no sentimento, porque foi um padrão que veio desde a infância e você começa a praticar agora de adulto. Então, o sentimento negativo, sendo maior que os seus sentimentos positivos, vão gerar comportamentos negativos e, óbvio, o resultado vai ser negativo. Não dá para eu plantar um abacate esperando colher melancia. Se eu plantar abacate, ele vai nascer abacate. Né? Então, agindo, como é que a gente percebe, então, em que estágio eu estou? É fácil. Começa a pensar o seguinte, ó, agindo com medo, raiva, insegurança, observando os defeitos mais dos outros, eu sou mais crítico, eu olho muito os defeitos dos outros, né? Eu observo, mesmo que seja inconsciente, mais o defeito do outro, né, do que as qualidades. Por exemplo, você está vendo aqui, pô, o Marcelo está com pouco cabelo, ele gesticula demais. Ok. Quando a gente observa mais os defeitos do que as qualidades, quer dizer que o lado negativo está mais latente, está falando muito mais forte. Né? Julgamentos, julga muitos outros. Então, esse tipo de situação não é uma situação legal. Assim serão os seus comportamentos e os seus resultados. Fatal. É isso que vai acontecer. Então, você já entendeu que isso cria um paradigma, gera um prazer inconsciente e você está ligado com isso. Sente raiva do mundo, raiva das pessoas, raiva daquela pessoa. A raiva é um sentimento de prazer, distorcido, mas é. O ódio é um sentimento de prazer distorcido. O ódio é o oposto do amor, mas os dois são mesmos sentimentos com polaridades diferentes. Então é importante compreender isso. O que prevalece mais na parte do tempo na sua vida. Então, anota aí. Isso aí. Pega papel e caneta, tem um exercício para você fazer. Tá? Se você quer realmente sair dessa situação negativa e colher mais resultados positivos, é importante que você observe isso. Então vamos lá. Primeiro, quais pensamentos você tem na maior parte do tempo? São pensamentos ruins? São pensamentos de medo, de angústia? Por quê? Se você foca muito no problema, na angústia, é ali que você está concentrando energia. É mais disso que você vai ter. Ou você se concentra na solução, na possibilidade, ou você se concentra no problema, na preocupação, naquela angústia. Ah, mas Marcelo, sentir angústia é normal. É normal. Ficar nela é que não é. Porque o sentimento negativo ele é importante. É assim, ó, alguma coisa não está legal. Tem que dar atenção para isso. Mas de forma positiva. Essa é a grande diferença. Eu olho para aquilo, mas de uma forma agora positiva. Como eu saio disso? Não por que isso aconteceu. Como eu saio disso? Quais sentimentos você tem na maior parte do tempo? Se observe. É sentimento de raiva, de medo, de frustração, angústia, ansiedade, ou é alegria, prazer, contentamento, vitalidade, possibilidade?
Quais os sentimentos você tem na maior parte do tempo? Quais os pensamentos que você tem e quais os sentimentos que você tem na maior parte do tempo? Quando isso aconteceu pela primeira vez? Fecha o seu olho e busca assim, ok, aconteceu isso comigo. Quando isso aconteceu pela primeira vez? Fecha o olho, respira e busca encontrar isso, porque aquele evento ainda está ecoando na sua mente. Ele fez com que você tivesse comportamentos, alimentasse mais esses sentimentos e a partir daí criasse um comportamento negativo. Então é importante entender quando aconteceu para ressignificar aquilo. Como? Mudando a imagem para uma imagem positiva, como se fosse um aprendizado e gerando a partir daí um sentimento positivo. Várias vezes, tá? Tem que repetir. É repetição, não é fez uma vez só mudou. Tá? A PNL é uma ferramenta fantástica, mas não é fiz uma vez mudou. Não, não, tem que repetir, porque senão isso vai voltar. Tá? Tem que persistir nesse novo comportamento. Que tipo de pensamentos e sentimentos você mantém em segredo? O que é que você mantém em segredo? Isso eu não vou contar para ninguém. Porque eu tenho vergonha, porque eu acho que isso é uma imaturidade muito grande, porque as pessoas não vão me compreender, porque as pessoas vão rir de mim. É importante se despir. É importante olhar com muito critério isso e sem vergonha. Não é sem vergonha. Sem ter a vergonha de olhar para isso e trabalhar. Tá? Ninguém pode julgar ninguém, porque todos temos problemas. Ah, Marcelo, não pode generalizar todo mundo. Sim, todos, todo mundo tem problema. Até Jesus, quando esteve na Terra, ele teve problema. Deus tem problema. Você não quer ter problema? Todo mundo tem problema. A questão é como eu encaro esse problema na minha jornada da vida. Tá? Então, é importante compreender isso. Outra coisa. O negativo lhe afeta porque você dá atenção a ele. Então, quanto mais eu penso no problema, quanto mais eu penso nessa situação ruim, mais eu estou alimentando esse monstrinho. Então, eu preciso identificar pensamentos, sentimentos e situações negativas e parar de dar atenção para eles. Então, você tem que responder essas perguntas aqui. Ó. Quais pensamentos você tem na maior parte do tempo? Quais são os sentimentos que você tem na maior parte do tempo? Quando isso aconteceu pela primeira vez e que tipo de pensamento você mantém em segredo. Por quê? Porque é a partir dessa identificação da causa raiz que nós conseguimos montar um plano de ação para eliminar essa causa raiz e criar comportamentos repetidamente através de hábitos, a fim de que esse comportamento negativo não tenha mais força, porque eu vou deslocar o sentimento do prazer para um outro patamar. Então vai virar uma imagem, mas não vai ter mais a emoção. Então é importante saber fazer essa identificação. Então aguarda, na próxima aula 5, a gente vai começar a trabalhar essa situação. Por hora, fica aí uma informação para você já começar a identificar essas situações negativas. Um grande abraço, até a próxima aula.